Quando você fica doente, o seu corpo esquenta para te ajudar a combater essa infecção, algo que conhecemos como febre. O que faz sentido, afinal, nós também aquecemos alimentos crus, água suja e equipamentos cirúrgicos para, literalmente, fritar os patógenos até a morte. Mas não é bem assim que a febre funciona. Mesmo as estratégias mais simples para matar germes com o calor requerem temperaturas em torno de 65 graus Celsius, mas a maioria das febres não passa dos 40 graus. Uma temperatura muito alta para acabar com uma invasão de vírus ou bactérias também destruiria nossas próprias células. Alguns graus acima do normal podem retardar a replicação de certos patógenos, mas o maior efeito da febre é como ela beneficia o nosso próprio corpo. Quando a temperatura do corpo aumenta, os neutrófilos, que são glóbulos brancos que ficam na medula óssea, acordam e começam a devorar os germes. E outros devoradores de germes também saem à caça conforme a temperatura do corpo sobe. E aí existem as células T, que viajam até os nódulos linfáticos para identificar o patógeno. Mas elas precisam chegar lá rapidamente, antes que o germe domine o seu corpo. Quando a temperatura interna aumenta, porém, as células T chegam lá muito mais rápido e podem coordenar uma resposta eficaz enquanto ainda há tempo. Mas por que o calor, e nem tão quente assim, tem todos esses efeitos? A resposta, curiosamente, pode ter a ver com os perigos de passar muito calor. Se você estiver correndo no verão, por exemplo, e começa a superaquecer, partes delicadas dentro de você podem começar a se desmanchar. Por isso, à medida que a sua temperatura aumenta, o seu corpo entra em ação para se proteger. As células produzem um montão de proteínas de choque térmico, que encontram as moléculas que estão se desfazendo e se ligam a elas para estabilizá-las ou reorganizá-las. Quando você fica doente, uma febre pode ajudar a te proteger, aumentando a temperatura do corpo para desencadear esse mesmo tipo de processo, com o seu corpo produzindo essas proteínas de choque térmico que são boas em encontrar e se ligar a qualquer tipo de molécula, como as células T, que então ficam pegajosas, se agarram às paredes dos vasos sanguíneos e fazem a sua jornada até os nódulos linfáticos, onde identificam o invasor e providenciam uma resposta. Essas proteínas de choque térmico também podem reconhecer e se ligar a alguns patógenos, às vezes às proteínas de choque térmico que os próprios patógenos produziram, e então transportá-los até um devorador de germe faminto. Nossos ancestrais utilizavam esse mecanismo de proteção para combater infecções 600 milhões de anos atrás, e desde então, vários animais aumentam sua própria temperatura para combater patógenos. Mesmo as criaturas que não conseguem regular sua temperatura corporal internamente, dão um jeito de pegar um sol, boiar ou zumbir até que estejam quentinhas e livres de infecções. E não importa de que espécie você seja, essa estratégia funciona. Indivíduos infectados que aumentam sua temperatura se recuperam mais rapidamente e com mais frequência do que aqueles que não fazem. Por isso, da próxima vez que a febre estiver alta, pode esperar uma recepção calorosa.